Aleluia. Ainda de pé, querido. Tome posse da Bíblia Sagrada. Abra a palavra do Senhor no livro de Mateus, capítulo de número 9. Vou abrir Lucas aqui. Mateus 9. Aleluia. 9, versículo do 1. Até o versículo de número 6. Diz assim a palavra do Senhor. E entrando no barco, passou para outra margem. E chegou à sua cidade, e eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados-te são os teus pecados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: Ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: Por que pensais mal em vosso coração? Pois o que é mais fácil, dizer ao paralítico: perdoados-te são os teus pecados, ou levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, diz então ao paralítico: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, louvado e engrandecido é o teu santo nome, ó Pai. Meu Deus, muito obrigado por cada um dos teus filhos, Senhor, que aqui estamos, Senhor, hoje comemorando o teu grande, aleluia, acontecimento para a terra, Senhor. O sinal da cruz, ó Pai, aleluia, é aonde o nosso pecado ali foi crucificado, Senhor. Meu Deus, mas era necessário o Senhor nascer, o Senhor crescer, passar por toda a dificuldade que cada um que aqui estamos, Senhor, o Senhor já passou. E para o Senhor saber, Senhor, aleluia, quanto é dificultoso para nós, Senhor, aleluia, hoje o Senhor, meu Pai, está, aleluia, ao nosso lado, nos fortalecendo, Senhor. Meu Deus, queremos agradecer, ó Pai, pelo plano da salvação. Queremos te agradecer, ó Pai, porque se não fosse a execução desse plano, não estaríamos aqui hoje. Muito obrigado, ó Pai, fale ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis sentar? Enquanto você está sentando aí, eu vou ler também aqui, querido, aleluia, um outro versículo. Lucas, capítulo 2, versículo 10 e 11. Diz assim a palavra do Senhor. E o anjo lhe disse: Não temais, porque eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Aleluia. Queridos, hoje eu estou interrompendo o nosso estudo, né, sobre incredulidade, lutando contra a incredulidade, como nós havíamos anunciado. Essa semana, hoje, semana que vem, vamos estar abrindo um parênteses aqui, por causa das festas de Natal, festa de Ano Novo, né, e muitos irmãos tiveram que viajar, muitos irmãos tiveram que sair da cidade, e nós entendemos isso, e para que ninguém perca, né, esses estudos, nós vamos trazer essas mensagens logo assim na virada do ano, né, logo na primeira semana depois da virada do ano, nós estaremos continuando esses estudos. Aleluia. E, querido, agora no livro que nós acabamos de ler, livro de Mateus, capítulo de número 9,
há vários acontecimentos relatados no capítulo de número 9, aleluia. E esses acontecimentos, você vê logo no início, Jesus ele pega um barco, ele vai para a cidade. Ao chegar na sua cidade, ali já encontra um paralítico, e ali Jesus já realiza o primeiro milagre dentro do capítulo de número 9. Você vê que, aleluia, logo em seguida, Jesus caminha alguns metros, algumas distâncias, ele encontra Mateus, e ele chama o Mateus, né? Ou seja, é o chamado de Mateus também, como discípulo de Jesus. Passando mais algum tempo ali, você vê que Jesus, ele é interrogado pelos fariseus, aleluia, porque ele estava sentado à mesa dos pecadores. Passado mais algum tempo, você vê que nesse capítulo também, ele é questionado pela forma do jejum, né, de jejuar, aleluia. Passado ali mais alguns versículos, nós vemos também que Jesus, ele demonstra o seu poder acima da doença e da morte, aleluia. Quando aquele homem, ele chega dizendo que seu filho estava morta, aleluia, aquela mulher do fluxo de sangue. E o capítulo 9, ele não para aí, você vê que logo em seguida chega 2 cegos, aí depois desses 2 cegos chega um mudo, e logo após, no final, Jesus diz assim: poucos são os trabalhadores, né? É aquele discurso que Deus tem com os discípulos e fala: grande é a seara, mas poucos são aqueles que estão prontos, ou querendo, ou sedentes de trabalhar. É um texto muito extenso, é um texto em número de acontecimentos, né? Você vê que muitos acontecimentos aconteceram e foram relatados no mesmo texto ou no mesmo capítulo. Há uma exaustão de milagres sobrenaturais, mostrando o poder da fé, mostrando que Jesus, através do milagre, ele chamava a atenção do povo para poder parar, aleluia, e ouvir aquilo que Jesus queria trazer para o povo, aquela mensagem de salvação que Jesus queria trazer para o mundo. Porque Jesus ele veio para salvar o mundo, amém, querido? E é através da fé que nós hoje temos essa salvação em Cristo Jesus. Através do sacrifício dele e através da fé nós cremos nesse sacrifício. Louvado seja o nome do Senhor. E às vezes o mundo pode perguntar: salvar do quê? Salvar de quê? Aleluia. Do que o homem precisa ser salvo? Por que uma salvação? Quando você está em algum perigo, seja ele um perigo em alto mar, seja ele um perigo preso numa montanha, em algum lugar, você precisa de um salvamento, você precisa que alguém vá com recursos para poder te salvar. E é interessante que quando Jesus ele está usando desse capítulo de número 9, né, ele está ali realizando várias coisas, como eu falei, é bem exaustivo o seu dia, parece um dia bem cheio, um dia cheio de milagres acontecendo, cheio de coisas acontecendo, e é bom você entender que existiam alguns grupos que andavam ali com Jesus, né, aleluia, e nesse grupo sempre tinha aqueles que estavam ali perto para poder questionar aquilo que Jesus estava fazendo, aquilo que Jesus vinha fazer. E milagre, querido, é coisa que não se explica. Milagre se aceita. Aleluia. Milagre você não explica. Milagre ele é sobrenatural. Ou você crê ou você não crê. E nessa noite eu quero te dizer, esse Jesus está aqui hoje para realizar milagres sobre a tua casa, a tua família. E o maior milagre é ele nascer no teu coração. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus. E esses milagres chamavam a atenção. E aí Jesus, como Messias, como Salvador, aleluia, ele aproveitava para pregar a sua mensagem. Mas salvar o mundo de quê? Outrora, você conhece o pecado de Adão e Eva. O homem não nasceu para morrer, não existia morte na terra. E aí você vê que agora, através do pecado de Adão e Eva, agora a morte é instituída sobre a terra. Agora, devido ao pecado, a morte chegou na terra. É bom a gente entender, aleluia, que hoje nós temos duas mortes. Nós temos a morte física e a morte eterna. Aqueles que estão em Cristo Jesus, eles até podem até passar pela morte física, aleluia, mas pela eterna, eles têm a vida eterna com o Senhor Jesus Cristo. Aqueles que não têm Jesus, eles já estão mortos, aleluia, é como se fosse um filme de zumbi, né? São ambulantes mortos, estão vivos mortos, que estão andando na rua, mas estão mortos pela eternidade, aleluia, mas aceitando a Jesus, é
essas pessoas ganham a vida eterna. E através dessa problemática do pecado, através da entrada do pecado, aleluia, ouve-se, ou melhor, eu entendo que é como se Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, eles se unem naquele momento para criar um plano da salvação, um plano para qual, aleluia, o mundo pudesse ser ligado ao Senhor, a qual o pecado pudesse ser desligado do Senhor. Veja bem, no momento em que o homem peca, todos passaram a ser gentil, passaram a ser um povo, aleluia, afastado de Deus. E aí, através de Abraão, Deus cria um povo, aleluia, Deus cria um povo hebreu, e aquele povo hebreu cresce, aquele povo hebreu vira o povo judeu, e agora você vê, aleluia, que existe o povo gentil e o povo judeu. Quem era o povo judeu? Era o povo que era circuncidado, que pertencia à linhagem de Abraão, e aceitaram sobre eles ser a marca de Cristo, que era a circuncidação, aleluia, para mostrar que eram obedientes à lei de Abraão, ou seja, obediente à marca daquele que tinha o sinal do povo de Deus. E naquele momento, aleluia, todos os judeus eram circuncidados. Mas a partir de Jesus Cristo, a partir do nascimento de Jesus, a partir da morte de Jesus, da ressurreição de Jesus, agora o sinal, agora já não existe mais só dois povos, o gentil e o judeu, mas agora existe um novo povo chamado Igreja do Senhor. E quem é a igreja? A igreja é formada de gentios e é formada dos judeus. Quem é gentil e aceita Jesus, ali quem é judeu e aceita Jesus. Então é muito importante a gente entender isso. Hoje existe três povos na terra: existe o judeu, existe o gentil e existe também, aleluia, a igreja do Senhor. Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. A igreja é aquela que está esperando a volta do Salvador, aleluia, a qual foi retirado todo o pecado da humanidade. Até então, antes de Jesus, o judeu, ou até hoje, alguns judeus, ortodoxos, eles fazem, o que não é convertido, mas até então, aleluia, antes da morte do Senhor Jesus, um judeu que pecava, ele vinha até um animal, até a ovelha, ele colocava a sua mão sobre a cabeça daquele animal, ele falava o seu pecado ali, como se tivesse transpassando, mudando, fazendo com expiação aquele animal, e ele passava o pecado dele para aquele animal morria em sacrifício, aquela pessoa, e aquele sacerdote ali, ele levava o sacrifício, e aquele homem, ele era perdoado, aquela família era perdoada pelo aquele pecado que eles cometeram. Agora, através de Jesus Cristo, mas é importante a gente entender que esse sacrifício, ele era individual, e toda vez que a pessoa pecava, tinha que fazer de novo um sacrifício, aleluia, mas agora era necessário nascer o Salvador, nascer aquele que através dele, aleluia, todos nós pudéssemos ser justificados. Aquele sacrifício, a qual na cruz do Calvário, ele levou o seu pecado e de toda a humanidade, de todos aqueles que aceitam a Jesus como o único Salvador. Louvado seja o nome do nosso Deus. Aleluia. E através justamente do Senhor Jesus Cristo, Deus, ele executa o plano da salvação. Através de Jesus Cristo, ele executa o plano da salvação. Aleluia. Para o plano da salvação, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo arquitetam e executam o plano da salvação do retorno do homem para Deus, através de quem? Jesus Cristo. E uma coisa maravilhosa, querido, linda, que isso não é uma ditadura. Isso não é uma coisa que você tem que fazer. E o que eu acho lindo isso, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, aleluia, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É necessário você crer, é necessário você aceitar, aleluia. Há pouco tempo teve uma frase, alguns dias desse, o Fábio Porchat, ele fala que quanto mais ele lê a Bíblia, mais ele se sente ateu. Aleluia. É claro, quanto mais ele lê, mais ele vai se sentir debochado da minha fé, da sua fé. Mas eu, quanto mais leio a Bíblia, ou melhor, quanto eu mais ouço essa mensagem que ele fala, me dá mais a certeza de que eu conheço a verdade através da Bíblia. Louvado seja o nome do Senhor. Ao ver a uma pessoa agredindo a nossa fé, ao ver uma pessoa agredindo diretamente
diretamente, isso mais me mostra que estamos no caminho certo, porque a palavra do Senhor, ela não é para qualquer um, é só para quem crê. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E é isso que eu acho bonito, porque mesmo Deus tendo todo o poder, aleluia, ele deixa o livre-arbítrio na mão do homem. O homem escolhe o caminho que quer seguir. E parece que o ser humano, ele tem uma necessidade de confrontar Deus. O ser humano tem uma necessidade de chamar a atenção. Não sei se é hoje, porque nós temos uma importância muito grande. O povo evangélico hoje tem uma importância muito grande, socialmente, politicamente. Né? Você vê que, eu sempre falo isso, querido, eu não sou de esquerda e não sou de direita. Aleluia, eu sou contra qualquer ideal que é contra a palavra do Senhor. Se a direita for contra a palavra do Senhor, eu sou contra a direita. Se a esquerda for contra a palavra do Senhor, eu sou contra a esquerda. Então o que eu sou? O meu parâmetro é a palavra de Deus. É o que me ensina, é o que me conduz, é o que me leva, aleluia, a crer. É a palavra do Senhor. E esta palavra, através do Espírito Santo, convence o homem do pecado. Deus tem todo o poder, ele podia exigir, aleluia, que a humanidade que ele criou se curvasse diante dele, reconhecesse o poderio dele. E, aliás, chegará o dia em que todas as nações reconhecerão o poder de Deus. Aleluia. Uns para juízo e castigos, e outros porque nós já estaremos ao lado do Senhor, reinando aqui na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Nós que eu falo, a igreja de Cristo, louvado seja o nome do Senhor. Então o livre-arbítrio é isso que faz com que esse Fábio Porchat, ele vá na televisão e queira agredir a nossa fé, queira rasgar a nossa fé. Eu não sei o que é pior, aleluia, uma pessoa que declara isso, uma pessoa que quer declarar, aleluia, isso de Deus, ou uma pessoa que chuta um santo ou uma imagem de um barro, a qual nós respeitamos as religiões que assim o têm, né, aquela imagem, mas será que também não estão agredindo a nós quando chama ou diz que aquela Bíblia não tem valor nenhum? Porque a Bíblia para nós é a palavra de Deus. E se estão atacando o nosso Deus, estão me atacando também. Não que eu precise revidar, não que eu precise, mas eu tenho que entender que eu tenho que orar a Deus. Eu tenho que clamar ao Senhor cada vez mais, porque eu tenho certeza que dias piores virão. Dias de perseguição, dias de luta, aleluia. Parece que a humanidade quer provocar, mostrar que Deus não existe. E aleluia, Deus não está nem aí para essa provocação. Aleluia, porque Deus é Deus, operando Ele, quem impedirá? Eu lembro que no ano passado, quanto provocaram o nosso Deus. Aleluia, arrastaram uma imagem de um homem pela pista da Sapucaí, de lado a lado, dizendo que aquele homem era Jesus, e o homem que arrastava era o diabo, como se o diabo estivesse arrastando a figura daquele homem. Aquele homem nunca me representou como meu Jesus que eu adoro, que eu sirvo, porque o Jesus que eu sirvo, ele venceu a morte, ele está sentado à destra do Pai, governando todo o mundo. E aí eu te pergunto, quem um dia iria dizer que o carnaval no Brasil ia ficar suspenso? Mas que você vê manobras acontecendo de governos, querendo acelerar, querendo que a vacina entre logo, para ver se começa logo, né, a vacina e as pessoas vão para o carnaval, pular o carnaval. Mas quem diria, querido? E aí eu entendo, quanto mais eu vejo essas declarações do Porchat, quanto mais eu vejo essa declaração, aleluia, das pessoas contra o Deus que eu sirvo, e vejo a resposta de Deus através da natureza, mais eu acredito em Deus, mais eu sirvo a esse Deus que é todo poderoso, e operando Ele, quem impedirá? Com Deus não se brinca, louvado seja o nome do Senhor. Mas é interessante justamente que Deus ele deixa a escolha, a aceitação dentro do quê? Do livre-arbítrio.
Mas para Jesus executar o seu plano, aleluia, ele precisa de alguns personagens, aleluia, aí entra em cena agora Zacarias e Isabel, aleluia, a qual Zacarias era um sacerdote e ele estava no templo para poder sacrificar no templo, e a Bíblia vai dizer que a sorte caiu sobre ele, e de repente um anjo aparece a Zacarias dentro do templo e fala, olha Zacarias, e começa a falar o plano que vai acontecer, de quem nasceria, o profeta que nasceria dele, né? E ele não poderia passar algumas coisas diferentes dos outros homens, ele teria que ser diferente, aleluia, porque Deus o tinha escolhido como profeta na terra para anunciar, aleluia, a chegada do Messias. E ali quando ele recebe isso, a Bíblia vai dizer que Zacarias também duvidou, aleluia, porque ele vai dizer, olha, eu já sou de certa idade e minha esposa é estéril, não tem como, aleluia, ela vier a gerar um filho. E naquele mesmo momento o anjo, ele se identifica como o anjo Gabriel, o anjo mensageiro, que veio trazer a mensagem até Zacarias, aleluia, ele diz, olha Zacarias, a partir de hoje, até o dia que se cumpra, você não vai falar, você vai ficar uma pessoa muda. Sabe o que acontece, querido? Deus tem projetos na tua vida, quem crê, levanta a tua mão, dá um glória a Deus aí. E Deus revela projetos no teu coração, você crê nisso, querido? Às vezes a pessoa pensa assim, eu sonhei com uma coisa que é impossível para mim. Não é não, querido. Deus está plantando semente no teu coração para você executar essas sementes. Às vezes a gente pede tanto a Deus, me dá uma revelação, me dá algo diferente, me faça pensar em algo, aleluia, que ninguém pensou. Aí Deus te dá e você fala assim, isso não é para mim não. Querido, quando Deus fizer isso, senta na cama, aleluia, e escreve o que Deus está te dando. Eu tenho um testemunho de um homem, né, que eu conheço ele, e ele há pouco tempo, ele teve um sonho, e ele começou a escrever o desenho que estava na mente dele. E ele chamou uma engenheira e mostrou aquele desenho, a engenheira falou, rapaz, isso aqui é uma usina assim, 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 assim. E ele falou assim, mas eu não conheço isso, eu não sei o que é isso. E a engenheira ali explicou a ele mais ou menos como é que era, e ele patenteou, e ele praticamente passou o Brasil todo, aleluia, distribuindo aquele sonho, aquele projeto para prefeitos e governadores de cidades do interior, aleluia, e hoje ele tem uma mega empresa que fornece usinas hidrelétricas à base de luz solar, de um projeto que veio ao sonho dele que ele nem conhecia, mas ele sentou e escreveu esse projeto. Sabe o que eu estou dizendo, querido? Muitas das vezes a gente fala do nosso projeto para pessoas que não acreditam em nós. E às vezes achando até que é impossível, a gente fala, rapaz, olha que eu sonhei hoje com isso. Aí a outra pessoa fala, rapaz, como tu vai ter isso? E às vezes as pessoas roubam a nossa fé. Roubam aquele projeto que Deus tem. Então muitas das vezes, querido, para que Deus execute, aleluia, o projeto dele na nossa vida, é necessário a gente ficar de boca calada. A gente falar com pessoas que estão envolvidas, ou que possam orar por você, amém. Mas pessoas que vão te puxar para trás, não. E agora o anjo faz com que Zacarias fique mudo. E agora entra Isabel, idosa, estéril, e agora ela vem a gerar em seu ventre João Batista. E aí você conhece essa passagem, onde o anjo apareceu para Maria e fala, salve agraciada, o Senhor é convosco. E o anjo começa a falar com Maria, né? E Maria ali fala, eis-me aqui, a tua serva, né? E o Senhor ali faz com que ela receba ou conceba, através do Espírito Santo, Jesus, o Salvador. E é interessante que isso é uma coragem muito grande de Maria fazer isso. Por quê, pastor? Porque naquela época, querido, uma mulher que parecesse grávida e não fosse casada, ela era apedrejada. Na lei judaica até hoje, uma mulher que aparecesse grávida e não tivesse marido, não tivesse casado, ela tinha que ser apedrejada. Ou seja, ela estava correndo risco de morte quando ela aceita aquela missão. Mas eu acho tão bonito de Maria, querido, porque quando o anjo fala, salve agraciada, o Senhor é convosco, aleluia, ela está falando, aleluia, uma palavra de graça, tipo assim, olha, você vai receber um favor não merecido, ou seja, você vai carregar o Salvador. Eu fico imaginando, aleluia, Alencar, que aquela mulher Maria, ela não era realmente uma mulher comum. Eu fico imaginando que a Maria era aquela que todo dia estava na igreja, no dia que dava, ela estava ali na consagração, no dia que dava, ela estava ali no louvor à noite, ela trabalhava dia e noite, aleluia, na igreja do Senhor. Maria com certeza era uma jovem
jovem, aleluia, que não se prendia com as outras jovens, mas ela sabia que nasceu para adorar ao Senhor. Com certeza, Maria se destacava no meio das jovens que existiam naquela época. Aleluia, sabe o que eu quero entender, querido? Hoje, no meio da apostasia, Deus ainda procura homens e mulheres que se destacam no meio dessa apostasia, porque eu ainda acredito no Senhor, você ainda acredita, mas parece que cada tempo que está passando, parece que Jesus está perdendo o controle, mas eu quero te dizer, Jesus não perde o controle, tudo está no controle do Senhor. O que Deus está procurando é verdadeiros trabalhadores, como ele fala no versículo 9, aleluia, no final ele vai dizer que a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. Ei, querido, acorde, levante, aleluia, Deus quer fazer a obra e Ele depende de você, Ele conta com você. Porque quando a gente fala Ele depende, não é que Ele dependa de nós, mas Ele conta comigo e com você. Pessoas que no meio da fé, aleluia, estão se apostatando, mas ainda tem pessoas ainda que estão dobrando seu joelho de noite e clamando, Senhor, tenha misericórdia dessa nação. Ainda existem pessoas ainda que estão clamando, aleluia, pedindo, Senhor, me batiza com o Espírito Santo, aleluia. Ainda existem pessoas ainda que vão em consagração pedindo poder ao Senhor. Ainda existem pessoas que sobem um monte pedindo poder ao Senhor, aleluia. E essas pessoas que se destacam, aleluia, chamam a atenção de Deus. Veja Gideão, a Bíblia vai destacar Gideão. Enquanto todos estavam trabalhando e malhando o trigo, e os inimigos vinham e roubavam, a Bíblia vai dizer que Gideão, ele pensa um pouquinho mais. Calma aí, eu vou ter que ir um pouquinho mais esperto. Ele se destaca na esperteza, no pensamento. Bom, eles vão procurar as pessoas lá aonde malha o trigo. Eu vou malhar o trigo onde ninguém vai pensar onde eu vou estar. Vai dar mais trabalho? Vai. Mas eu vou poder alimentar a minha família. Porque hoje em dia as pessoas pensam muito em trabalho. As pessoas hoje querem as coisas muito fácil, muito fast food, né? Hoje a internet, ela facilita muita coisa, agiliza muita coisa. Hoje você não precisa nem sair de casa para comprar um alimento. O alimento chega até a tua casa. Hoje você não precisa sair de casa para comprar roupa. A roupa chega na tua casa. Você não precisa sair de casa para comprar sapato. O sapato chega na sua casa. A facilidade é muito grande ao ponto de que quando você está aqui navegando, que a palavra diz navegar, né? Quando aparece aquele sinalzinho que está pensando, você já pensa assim, meu Deus, já travou. Aí já começa a balançar o celular, apontar o celular para um lado, porque hoje é tudo rápido, é tudo de última hora. Aleluia. Deus ainda procura homens e mulheres que querem se colocar na brecha. Deus ainda procura homens e mulheres que querem se colocar, aleluia, na posição, aleluia, do Senhor, de receber do Senhor. E é o que eu sempre falo, querido, para nós, para você que serve ao Senhor, para você que se coloca na brecha, aleluia, a luta vem, aleluia, a provação vem, mas o Senhor guerreia a tua luta, o Senhor é contigo e pode ter certeza, Deus não fica devendo nada a ninguém. Maria, mesmo correndo risco, ela aceitou aquele trabalho. E agora José. O anjo precisou falar com José. Ó, José, o negócio é o seguinte. Maria não te traiu, não. Quem ela está esperando é do Senhor, é o Salvador que vem dela. E ali José, ele ficou meio cabreiro a primeira vez que ele ouviu de Maria. Ele pensou assim, poxa, será? Não será? O anjo precisou ir falar com José. Querido, você crer no Jesus Cristo é fé. É fé sobrenatural. E agora, através de Maria e de José, Jesus nasce. O Salvador nasceu. Aquele que tira o quê? O pecado da humanidade. Aquele que tira o pecado do homem. Aquele que não tem só o poder de curar, mas tem o poder de salvar. Aquele que Deus que nós servimos, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A qual são três em um e é um em três. A qual o nosso Salvador, ele como Deus, ele
escreveu o plano da salvação, mas como Deus, ele também executou. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo fizeram o plano da salvação. Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo executaram a salvação por mim e por você. A qual o anjo, aleluia, agora aparece para os reis magos e diz: eis que eu vos trago boas novas de alegria. Na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E agora, querido, vindo aqui para o versículo de número 9, a qual nós lemos, nós vemos agora Jesus recebendo um paralítico na sua chegada. Eu fico imaginando assim que Jesus chega no cais, desce do barco, alguém traz, não sei se 4 pessoas, cada um segurando num lado da cama, não sei se 6 pessoas, mas a verdade é que a Bíblia diz que uma multidão, pessoas trazem aquele paralítico até Jesus. Eu quero te dizer, querido, na nossa vida sempre tem pessoas que nos trazem também até Jesus. Eu louvo a Deus porque, aleluia, na sua vida hoje aqui, alguém te convidou para estar aqui na casa do Senhor. Um dia alguém te falou que existia solução para a tua vida. Um dia você estava perdido. Um dia você estava paralítico nesse mundo. Um dia você estava sem solução. Mas alguém te mostrou Jesus. Alguém te mostrou o caminho. Aleluia. E você no caminho encontrou quem era o verdadeiro caminho. Aleluia. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por mim. A Bíblia vai dizer que eles chegaram. Ou esse paralítico chegou carregado por uma cama. E naquele momento existiam os fariseus, pessoas religiosas, pessoas que se diziam mais fervorosas que as outras, se diziam mais santas que as outras, que questionavam se Jesus estava sentado comendo com pecadores, com publicanos. E Jesus ele vai dar uma resposta dizendo: eu não vim para os que estão curados. Eu vim para os que são doentes. Se vocês são bons, fica com seus bons por aí. É como se Jesus estivesse dizendo isso. E ali, naquele momento, quando Jesus vê aquele paralítico, no meio da multidão tinha pessoas ali que queriam ver o próximo milagre. Pessoas que estavam alegres, e agora, olha, vamos ver qual vai ser o próximo milagre. E agora as pessoas estavam ali em volta e via qual vai ser a atitude de Jesus. E ao mesmo tempo tinham pessoas ali que queriam brigar com as atitudes de Jesus. Repudiar a atitude que Jesus poderia se ter. Você já viu que tem pessoas que se alegram com você e tem pessoas que repudiam aquilo que você faz? Querido, tem gente que quer roubar a tua fé. Comece a andar com pessoas que querem somar na tua fé. Não ande com pessoas que vivem reclamando da vida, fica reclamando do que está acontecendo, reclama de tudo, reclama da igreja, reclama do pastor, reclama da liderança, reclama do lugar. Ei, querido, comece a se afastar de pessoas que querem roubar a tua fé. E agora, existia uma multidão parada olhando para Jesus, olhando para aquele paralítico, esperando ver o que vai acontecer. E, queridos, o que eu acho tão interessante é que Jesus sempre, ele provoca as coisas. Quando eu digo provoca, não é aquela provocação de querer briga. Não é provocação de eu vou brigar. Porque às vezes a palavra provocar, a gente leva muito para o lado pejorativo de brigar. De eu quero provocar fulano. Não. O que eu entendo que Jesus estava provocando aqui é com que eles pensem. A psicologia hoje usa muito essa palavra, provocar a pessoa. Provocar que ela abra a mente dela. Você cria uma situação para provocar ela a pensar naquela situação. O porquê que está acontecendo aquela situação. E Jesus, ele era mestre em fazer isso. Nicodemos, ele deixou Nicodemos pensando, como é que eu posso fazer para nascer de novo? Jesus fala, ele vem falar outras coisas que entendem, ele vem elogiar Jesus e ele já entra logo com a palavra, é necessário nascer de novo. Mas Nicodemos fala, mas como é que eu posso nascer de novo? Veja que Jesus sempre quis provocar o pensamento. Talvez a pessoa está tão acostumada a ir num lugar que ela não sabe que tem um outro caminho para chegar.
A vida é tão acostumada a passar por um lugar, e ela está tão no automático, alguém fala assim, vamos lá. Aí você fala, mora, eu chego e sei, não, mas eu sei um outro caminho. Quando você vai, poxa, eu aprendi um novo caminho para chegar lá. Jesus, ele era esse, porque ele veio para mudar a vida, e mudar a vida é provocar. Ele veio mudar o pensamento daquela humanidade. Ele veio salvar aquele que estava perdido. E o pior é o perdido que não sabe que está perdido. Então ele tinha que provocar essas pessoas a pensar. Ele tinha que provocar essas pessoas a abrir as suas mentes. E aí Jesus pensando, e você pensa comigo, se alguém está doente, qual é a palavra que ele quer ouvir? Seja curado. Mas o que Jesus responde para aquele homem? Perdoados são os seus pecados. Ora, querido, só quem tem poder para perdoar é Deus. E o que ele estava dizendo ali? Eu sou Deus. Só que os fariseus acharam aquilo um absurdo. Porque eles estão acostumados a chegar no templo, sacrificar, o sacerdote levar o sacrifício, aquele animal, e aquele animal ali morrer em sacrifício, e somente Deus pode perdoar o homem do pecado. E o que Jesus está dizendo? Ei, eu sou o Messias prometido lá em Isaías. Vamos ler Isaías, bota aí Isaías capítulo 9, versículo de número 6. O Messias já estava prometido há anos atrás. Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu principado está sobre os seus ombros, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Eles, judeus, estavam esperando o Messias, mas quando o Messias veio, eles não reconheceram o Messias. Eu aprendi isso e não sai do meu coração, o mal do judeu foi olhar Jesus como um judeu comum. Lembra quando ele estava em Nazaré? Até enquanto ninguém reconheceu ele, milagre estava rolando, acontecendo. Rapaz, ele fala bonito, mas quando alguém falou, aquele ali não é Jesus que jogou bola com meu filho? Não é Jesus que fez assim quando era criança, morava aqui? As irmãs dele ainda moram por aqui. E agora, Jesus precisa sair da sua cidade, porque a fé acabou. Tem gente que Jesus já saiu da casa, porque a fé daquela pessoa já acabou. Às vezes a pessoa até se diz cristã, mas a fé dela já não está mais em Jesus. Mas calma aí, ela está esperando, ela diz que está esperando, mas a atitude de quem tem fé é a atitude também de negar o pecado. E quando você não nega o pecado, é porque você não tem fé em Jesus Cristo. Porque a minha fé, não é que eu estou esperando um acontecimento, tem muita gente aí esperando o acontecimento, mas a minha fé é que eu estou esperando na pessoa de Jesus Cristo, a volta de Jesus Cristo. Tem gente que acha que talvez quando o acontecimento começar a apertar, é a hora de eu voltar para a igreja. Mas sabe o que eu tenho visto? Nesse momento tão difícil, pastor Cristiano, de tanta pandemia, parece que eu vejo crentes relaxando. Na hora que era para a igreja estar clamando ao Senhor, para buscar Senhor, acalma, aleluia, apaga essa praga do país, do mundo, a igreja está relaxada. É o que me preocupa o coração. E aí eu, como pastor, eu tenho passado momentos muito ruins. Conflitos, momentos de oração, perdendo o sono de madrugada. Não porque eu tenho passado, graças a Deus, a minha família ficou livre desta doença, ou está livre desta doença até hoje. Então por que o senhor está preocupado, pastor? Pelas pessoas que estão se acomodando em casa. Pelas pessoas que estão parando de caminhar. Pelas pessoas que estão esquecendo, aleluia, que não é fácil servir ao Senhor. Que não é, aleluia, a Bíblia vai nos dizer, aleluia, que o reino do Senhor é tomado à força. Mas parece que a facilidade da internet também facilita a salvação, pastor Oséias. E a qual nós só conhecemos um caminho, e esse caminho chama-se Jesus Cristo. E aí Jesus Cristo, para confrontar aqueles homens que se dizem santarrão, mas não acreditavam no Messias que estava do lado dele. Mas os pecadores acreditavam e tinham seus pecados perdoados. Jesus podia muito bem dizer para aquele homem, levanta e anda. Mas Jesus falou, perdoados são os seus pecados.
para fazer com que aquele povo fariseu pensasse: só quem pode perdoar é Deus. Se Ele está perdoando, é porque Ele é Deus. Está na hora da gente acreditar. Muitos só foram cair em si no dia que Jesus estava crucificado na cruz e Ele falou: Senhor, perdoa, pois não sabe o que faz. E Ele vai declarar que Ele fez e cumpriu a sua promessa, cumpriu a sua missão. E Ele vira a cabeça e tomba e morre. Naquele momento, o véu do templo se rasgou. Naquele momento, a natureza reconheceu que o Senhor Jesus estava morreu na cruz. A natureza se escureceu, o sol se escureceu naquele momento. Naquela hora, entrou um pavor na população. Talvez pensando assim: realmente matamos o Salvador. Pensando que Jesus, aleluia, não precisasse, ou melhor, podia ser salvo. E Ele mesmo vai dizer para Pedro: Ei, Pedro, fica tranquilo, se eu quiser, vem uma legião de anjos e me salva daqui. Só que entenda uma coisa: assim, Ele não nasceu por nascer. Ele nasceu com uma missão de morrer pelo meu pecado e pelo seu pecado, para que hoje pudéssemos ser salvos. Então Ele já sabia do seu caminho. E chegou um momento de tanta dor que Ele falou: Senhor, se possível for, passa de mim esse cálice. Mas não, Senhor, seja feita a tua vontade. Por isso que Jesus está confrontando aqueles que se dizem santos, mas não reconhecem Deus do seu lado. Aqueles que se dizem que estão dentro da igreja, mas não conseguem ver o Salvador dentro da sua casa. Aqueles que reconhecem como vem para a igreja: não, eu vou domingo para a igreja porque eu tenho que ir, mas Jesus já não está dentro da sua casa. Vive uma religiosidade. Jesus está falando: ei, você fariseu está vivendo uma religiosidade. Eu, Jesus, estou aqui do teu lado. E Jesus estava dizendo assim: eu preciso nascer no teu coração. Aí aqueles homens não aceitando aquela palavra, já correndo aqui para o final, que a hora não nos para. Jesus vai falar: o que vocês acham mais fácil? Dizer perdoados são os seus pecados? Ou falar levanta e anda? Então fala o seguinte: perdoados são os seus pecados, né? Então, levanta e anda. Querido, a cura é uma coisa física que todo mundo sabe que não é qualquer um que faz isso. O próprio Nicodemos, ele vai dizer, João 3,2, ele vai dizer assim, ó, sabe de que eu vim até o Senhor? Ele vai dizer assim, ó, este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus. Sabe de quê? Porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Nicodemos, um grande do templo, ele está dizendo: olha, eu vim falar com o Senhor, porque mais do que eu vejo meus colegas criticarem o Senhor, eu sei que para fazer isso que o Senhor faz, só vindo de Deus. Pedro, ele vai declarar, versículo 6, 8, capítulo 6, versículo 8, respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra de vida eterna. É necessário olharmos para Jesus hoje, não como um homem ou um profeta, porque o mundo quer dizer que Jesus foi um profeta que veio na terra. Mas Jesus não é um profeta, Jesus é um Salvador. Jesus, ele veio morrer na cruz para salvar a mim e você. E é por isso que estamos aqui hoje celebrando a salvação em Cristo Jesus. Porque hoje Jesus salvou a muitos. Louvado seja o nome do Senhor. E quando ele salva, ele nasce no coração do Senhor. Aonde ele não tinha um lugar, uma esquivaria para ele nascer. Aonde não tinha um hotel para chegar. Aleluia. Onde não tinha nenhum lugar para Jesus nascer. Onde estava difícil e as pessoas fechavam a porta para o nascimento de Jesus. E Jesus foi nascer numa estrebaria, uma manjedoura, no lugar onde os animais comem. O nosso Salvador foi celebrado no céu e na terra. Os anjos celebraram o nascimento de Jesus. E é por isso, querido,
que a Bíblia vai dizer que o céu se encontra em festa quando uma alma se converte. Sabe por causa de quê? Jesus nasceu naquele coração. E esse nascer é aceitar a palavra do Senhor. Quiçá, quem dera que um dia Fábio Porchat, ele fale assim: eu não conhecia e hoje eu conheço Jesus, porque ele nasceu no meu coração. Quem sabe um dia ele vai falar assim: quem dera ter conhecido isso há anos atrás. Para ele ter a mesma alegria que nós temos em Cristo Jesus, para ele poder ter a mesma liberdade que eu e você temos em Cristo Jesus. Um dia, no momento de Natal, onde todo mundo pensava em festejar, aleluia, a minha avó estava em guerra em casa, o meu avô, aleluia, brigando com ela, o meu avô não dava paz para minha avó. Um dia, aleluia, no dia 24 de dezembro, aleluia, minha avó olhou para um lado, olhou para o outro, ela não tinha coragem de se matar, ela não tinha coragem de dar cabo da vida dela, porque ela tinha 2 filhos, um de 4 e um de 5 anos. Ela pega aquelas 2 crianças na mão, porque um dia ela lembrou que a mãe dela apresentou o Jesus Cristo. E ela falou: eu preciso que Jesus Cristo nasça no meu coração. E ela entrou numa noite de Natal, porta dentro da igreja, aceitando a Jesus como Salvador, permitindo que Jesus nascesse no coração dela. Aleluia. Meu pai tinha 4 anos de idade quando minha avó entrou pela porta de uma igreja. Aleluia. De 4 anos de idade, meu pai nunca se desviou. Eu nasci, aleluia, no evangelho. Aleluia, já nasci no berço evangelho. Tenho 45 anos. Graças a Deus eu nunca me desviei. Eu nunca balancei, com a certeza do que o Salvador nasceu no meu coração e que eu preciso dele. E hoje também, você que está ouvindo a nossa voz, pode permitir que Deus nasça no teu coração. Igreja, se coloque de pé em nome do Senhor Jesus. Porque quando Jesus nasce, aquilo que faltava na vida da minha avó, paz, esperança, amor, que ela não tinha, agora, com o nascimento de Jesus na vida dela, ela passa a ter amor, paz e esperança. Não só ela, porque a Bíblia diz: crê no Senhor e será salvo tu e a tua casa. Aquele homem que brincava em casa de dar tiro na porta, brincava de jogar punhal na porta, e minha avó não aguentava mais aquilo, aceitou a Jesus também, passou a ser um grande missionário, evangelista da palavra do Senhor. Meu avô, quando entrou na igreja, teve a vida transformada. O evangelho é isso, é transformação. Vim de lá do mundo e permanecer como está, é porque Jesus não nasceu no coração ainda. Nós temos que buscar e querer ser, aleluia, servos do Senhor. E é por isso que o Senhor Jesus partiu para o confronto com esses homens, que estava dizendo: olha, perdoar realmente é difícil, mas perdoar é uma coisa de fé. Você não sabe se está perdoado ou se não está. Você vai lá e acredita na lei que Moisés deu, aleluia, e ali você sacrifica pela fé que Deus deu para Moisés. Mas já que cura é visual, eu faço isso. Levante e anda. Querido, só quem tem todo o poder, tem poder de realizar milagres. E Jesus falou: todo poder é me dado nos céus e na terra. Eu não sei o que você está precisando hoje. Talvez você pense que você está precisando de paz e acha que a paz vai vir de alguma pessoa. Eu quero te dizer, a paz que você precisa, ela vem de Jesus Cristo. O amor que você precisa, ela vem do Senhor Jesus Cristo, que amou o mundo de tal maneira que morreu na cruz do Calvário para que você hoje tenha vida e vida em abundância. Aleluia. Eu quero orar por você que está aqui. Eu quero orar por você que está em casa. Que você possa permitir Jesus nascer aonde você esteja, no momento que você esteja. E eu te garanto que a tua vida será transformada em nome do Senhor Jesus. Curve a tua cabeça, Pai. Senhor, nessa noite de Natal, ó Pai, quão maravilhoso é para nós entender que o Senhor Jesus nasceu. Aleluia, para salvar aqueles que haviam perdido. Foi necessário os fariseus serem confrontados, provocados, para que eles possam entender que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida.
que a religiosidade não leva ninguém a nada, mas o Senhor Jesus Cristo traz paz, justiça e amor. Meu Pai, nesta noite a qual queremos celebrar o teu nascimento, que o Senhor possa estar nascendo no coração de pessoas alheias que nós nem conhecemos. Talvez esse vídeo vai ser assistido anos depois e pessoas vão estar aceitando a Ti como único Salvador, ó Pai. Mas, Senhor, eu quero te pedir como essa oração fosse feita hoje. Transforma essa vida agora em nome de Jesus. Meu Pai, coloca agora alegria, coloca paz. Coloca, Senhor, na vida dela a segurança de ter o nome escrito no livro da vida, de ter a salvação, de ter os seus pecados perdoados. Aleluia, e mudar a sua direção e não pecar mais. Senhor, eu abençoo o teu filho nesta hora, em nome de Jesus. Amém e amém. Dê uma salva de palmas para o Senhor. Que Deus abençoe a tua vida em nome do Senhor Jesus, querido.